É nesse momento que o Pet Bumper te traz aquela retaguarda para saber exatamente qual é o resultado da sua empresa. Boa tarde, amigos do Mercado Pet. Estamos aqui no primeiro Bumpercast. O Bumpercast é um podcast que vai ser criado exatamente para você, empresário do Mercado Pet. O que a gente quer com esse podcast? Eu quero poder explicar para vocês a metodologia CRM de gestão. Nós criamos uma plataforma de ensino. Essa plataforma de ensino vai ensinar como funciona a metodologia CRM para a gestão de pet shops. Hoje, no primeiro capítulo e para os mais capítulos que vamos ter do Bumpercast, nossa convidada é a... Não, saiu tudo errado, velho. Vou voltar aqui. Para o primeiro capítulo, o primeiro Bumpercast, nossa convidada é a Yara Oliveira. A Yara Oliveira é minha amiga, ela é a diretora financeira da Estrela Animais. A Estrela Animais é uma escola de adestramento para cachorros que está localizada no Brooklyn. O dono da escola é o senhor Luiz Oliveira, que é o pai da Yara. A Yara tem o papel de diretora financeira e procurou a CRM for Pets para poder melhorar a gestão da escola. A Yara vai ser minha parceira nesse projeto do Bumpercast, onde a gente vai ter vários capítulos, vários podcasts, apresentando a metodologia CRM, apresentando o Pet Bumper e como cada módulo do Pet Bumper vai ajudar você a fazer uma gestão muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais fácil para o seu pet shop. Então, bem-vindo, Yara. Obrigada. Primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da Estrela Animais, falasse um pouquinho o que é a Estrela Animais. Eu falei que é uma escola de adestramento de cachorros, maravilhosa, fica ali no Brooklyn. Isso. E que você fale um pouco do que é trabalhar com o seu pai, trabalhar num ambiente de família e como é que é o seu negócio. Queremos conhecer do seu negócio. Certo, vamos lá. Então, a Estrelas Animais é uma escola de treinamento de cães e é como já falei para você, a gente não começou direto com uma escola de cães, né? Uhum. Então, antes a gente trabalhava muito a domicílio, atendendo clientes separados, então nós não tínhamos uma empresa para gerir, né? Então, quando nós crescemos, que foi na pandemia, então a gente atendia em casa. Quando veio a pandemia, a gente teve que alugar uma casa, porque a gente não podia ficar indo nas casas. Então, a gente começou a pegar os cães e trazer para a escola. A primeira escola foi lá no Brooklyn já? Não, foi em Moema. Uhum. A gente teve uma em Moema, depois, como a gente cresceu muito, era uma casa mesmo, como a gente cresceu muito, a gente teve a necessidade de mudar para uma escola. Entendi. Quantas pessoas tinham na casa, na primeira casa? Era eu, meu pai, o Rafael e mais uns 2 ou 3 funcionários, que um era motorista, uma vinha 2 vezes por semana ajudar a gente no dia que tinha mais cachorros, e meus primos e meus tios, né? Na verdade, na época era só o Jeová e o Matheus, então no máximo, assim, por volta de 8 a 10 pessoas. Mas veja que bacana. Então tinha a família inteira lá. Assim, a gente trabalha muito com a família, né? Meus primos, meus Uhum. tios, meu irmão. Então podemos dizer que a Estrela Animais é um negócio familiar. Sim, isso sim, com certeza. Como na maioria dos empresários brasileiros, realmente junta essa questão familiar, né? Sim. E aí, como é que funcionava os clientes? Eu quero saber da gestão do negócio, como é que era? Então, como a gente cresceu muito rápido, né? Aham. E eu também não tinha essa experiência. Eu era treinadora de cães, eu comecei como treinadora mesmo, com meu pai. E aí, enquanto eu treinava, aí, por exemplo, eu tinha um cliente, aí eu treinava, quando vencia a mensalidade do cliente, eu só passava para ele e pronto. Não tinha, assim, ficava tudo numa planilha, num caderninho, mas quando eu trabalhava no começo, já era assim que a gente fazia, entre E o aspas, a que gestão. você vendia? Qual era o produto? Treinamento. Treinamento. Então é um serviço, só era o serviço de treinamento. Treinamento, e começamos também com hospedagem, né? Aham. Hospedagem, mas o foco sempre foi o treinamento mesmo. Tá. Esse primeiro bate-papo, esse primeiro Bumpercast é tudo sobre pessoas, módulo RH. Não que a gente não vai entrar em gestão, lógico, a gente vai sempre entrar em gestão, mas eu queria falar mais assim de gestão de pessoas, né? Falar de pessoas é sempre mais difícil, mas assim, quem era o presidente da empresa? Meu pai. Porque a partir do momento que você criou
conjunto de gente, todo mundo junto ali, em prol do mesmo benefício, querendo, né, trabalhar com adestramento de cachorros. Essa era a missão, imagino eu, treinar Sim, cachorro. sim. Então você teria ali, o presidente era o Luiz. Tá, o Luiz era o presidente, mas também adestrador. Sim, ele ainda, na época que eu comecei, ele ainda treinava um pouco. Hoje ele não treina mais, mas naquela época ele ainda atendia alguns clientes. Então eu posso dizer que se a gente fosse montar um organograma, você teria o seu pai como o presidente da empresa, e aí você teria uma caixinha de RH que seria os treinadores. Isso. E o que que o treinador faz? Conta pra gente, como é que é essa necessidade de treinador para cachorro? Esse treinador ele precisa saber treinar o cachorro em todos os ambientes e precisa ser muito bom com as pessoas, porque a maioria das vezes, assim, 90% das vezes, o problema tá no dono. Aham. Então, ele precisa ter muito essa habilidade de conseguir conversar, conseguir entender através do dono por que que o cachorro está apresentando os problemas. Quais são os problemas assim mais comuns que os cachorros apresentam quando vêm para Ansiedade, treinamento? ansiedade de separação, dificuldade de andar na rua, reatividade quando vai andar na guia mesmo, na Bacana. rua, Uhum. latidos excessivos. Então, muitas vezes os donos acabam, e alguns medos também, cachorro que tem medo de sair na rua, medo de barulhos. Então, algumas coisas, maioria das coisas, os donos que acabam projetando algumas coisas nos cachorros. Então, a gente precisa ter habilidade, saber falar com o dono, como explicar como que ele pode fazer. Lógico que a gente vai treinar o cachorro, vai ensinar ele como que é o jeito certo, mas se o dono não aplicar, fica muito mais difícil. Veja que interessante, gostei disso aí. Então é praticamente uma gestão de negócios, né? Porque gestão é a mesma coisa. Se você não fizer todo dia a gestão, não levar a sério o que você tem de gasto, o que você tem de faturamento, quanto você está vendendo para os seus clientes, entender direitinho o E que você aplicar quer o que você fazer. sabe na teoria, né? Perfeitamente. Se você não aplicar, a gestão também não acontece. Então eu vejo muita semelhança entre gestão e treinamento de cachorros. Sim. E o treinamento, me diz uma coisa, eu tenho um cachorro que tá com problema, tá fazendo xixi errado, tá latindo, tá tudo isso. Quanto tempo ele tem que ficar na escola? Depende muito do cachorro. Cada cachorro tem uma personalidade, tem um tempo, depende da idade. Assim, o que a gente fala, uma média pro treinamento básico, que é senta, deita, fica, uma média de tempo de 3 meses. 3 meses. 2 a 3 vezes por semana, em 3 meses, a maioria dos cães já sabe o treinamento básico, mas isso não Nossa. quer dizer que ele já está perfeito, porque os nossos cães que nós treinamos, o treinamento é para a vida toda. Então, tanto para exercitar o cérebro, para exercitar o físico e para manter, porque às vezes a gente tem um cachorro ali perfeito, aí ele vai para casa, fica em casa, não exercita, não treina, e aí ele volta a fazer algumas coisas. Então, ele volta Novamente para a igual a escola. gestão, né? Não faz a gestão, aí gasta mais do que ganha, não vendeu o que falou que ia Isso, vender, vendeu tudo para todo mundo, não vendeu. é isso mesmo. Entendi. E me diz uma coisa, o cachorro quando volta para casa, como é que é o tutor? Você falou muito dessa parte, e como a gente está falando de pessoas, né? O cachorro sai de lá, aprendeu. Aí chega em casa, desaprende. Sim, é isso mesmo. Por quê? Por causa dos donos. O que que a gente faz? A gente ensina bastante. Inclusive, a gente fez a escola com um dos nossos métodos é passar na mão de vários treinadores. Então, Uhum. porque a maioria dos treinadores é um treinador que treina o cachorro obedece perfeitamente aquela pessoa, mas não obedece tanto o dono. Então, o que que a gente faz? A gente treina com vários treinadores e até visitas que vão na escola, a gente fala, pega esse cachorrinho, senta, deita, por quê? Para ele ficar mais apto a escutar o dono. Outra vez estamos falando da mesma coisa que gestão, né? Isso é delegar ou delargar. A gente pode fazer a gestão que for, criar os números, deixar tudo bonitinho. Se você não souber comunicar com a sua equipe, como no caso, comunicar com o cachorro, perdeu todo o efeito. Exatamente. Mas a maioria das vezes, os tutores, quando eles veem que são coisas simples que vão facilitar a vida, Aham. eles fazem, o cachorro já sabe, porque a gente ensinou, ele só aplica o que o cachorro já sabe e aí é vida nova. Melhor ainda. Então você está falando para mim que é um trabalho quase o trabalho do bumper. É o Exato. planejado versus um realizado. Você olhou, ensinou o cachorro, levou para casa, ele fica ensinando, você só fica de olho
para ver se ele tem os comandos certos, os controles certos para realizar o que ele já foi treinado. A base ele já tem, a gente já ensinou tudo, é só aplicar. E não é, nossa, eu vou ter que treinar meu cachorro em casa. Não, você só vai aplicar o que ele já sabe. Perfeito. Então, o cachorro fica subindo na mesa. Só você fala, desce e fica. Então, ele já sabe, não é que você vai ter que ensinar seu cachorro a descer e a ficar. Ele já sabe, você vai ter que aplicar o que a gente já ensinou. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, vamos voltar lá para aquele passado, desenterrar aquele passado bonito que vocês tiveram, essa história bonita. Então começou todo mundo lá em Moema, tinha umas 10 pessoas, o Luiz treinando, e aí os clientes iam já na escola. Quantos clientes vocês tinham? Começou com quantos clientes? Nossa, Para quem não sabe, a Estrela Animais, o Luiz, a Yara, todo mundo aqui é mercado do luxo, trabalham com clientes de altíssima exigência. Então, assim, é um mercado muito difícil, onde você tem que ter realmente um belo serviço, um atendimento. Toda essa parte de CRM é mega importante. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Quem foram os primeiros clientes? Como vocês chegaram no mercado do luxo? Meu pai, nós sempre falamos que não são pets, não são cachorros, não são cães, são filhos. Então, membros mesmo da família que são como se fosse criança. Então, o atendimento tem que ser assim, mandando vídeo, foto e atenção e entender mesmo a dor do cliente. Eu acredito que na época que a gente começou na escola, tinham por volta de uns 60 cães, umas 60 famílias. 60 cães não, porque tem famílias que Vamos pegar um de exemplo aí que você lembra, assim, com muito carinho, que foi um cachorro que chegou lá, o dono... Porque na gestão, você deve imaginar, né? A gente vai chegar nessa parte. A pessoa sempre chega triste, sempre chega desacreditada, ela acha que ela não tem solução, que ela não vai aprender, E imagino que o cachorro é a mesma coisa. O dono deve chegar lá e falar, eu não sei mais o que fazer com esse cachorro. Não, eu tenho um exemplo que eu tava falando com meu pai esses dias, que era uma pastor de Shetland, que ela começou na pandemia, assim, uma semana antes de ter o lockdown. Ela era uma cachorra muito medrosa, não saía na rua que ela começava a girar ao ponto de a guia ficar toda enrolada e escapar da mão. Não saía na rua, não fazia xixi no lugar certo. Tinha dificuldade de fazer xixi no geral. Então, até para ela fazer xixi, teve uma vez que ela demorou 2 dias para fazer xixi. E a gente insistindo, levando no tapete, deixando no cercado e não fazia. E demorou um tempo para treinar, demorou mais de 3 meses. A cachorra tinha dificuldade e o dono realmente falou: não sei se vai ter jeito, não sei. Não tô vendo a diferença, mas a gente insistiu, foi fazendo aula todo dia. Ela morou com a gente um tempo também. É um belo de um processo, então, evolutivo. De aprendizado, etapa por etapa, deixa um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E meses atrás, assim, aí depois de mais ou menos uns 6, 7 meses de treinamento, ela começou a fazer xixi certinho, ainda errava, mas fazendo xixi certinho, andando na rua bem. E há meses atrás, ela ainda tá com a gente, e há meses atrás a gente foi no Parque do Povo, encontramos ela lá andando solta no parque com a criancinha, com a criancinha. Hoje não erra mais xixi de jeito nenhum, se a porta tá fechada, ela vai lá e pede para abrir a porta. Então eu vou defender sempre, né? É treinamento, né? É treinamento, é hábito. Persistência e insistência. E se criar o hábito de você sempre ser repetitivo com o cachorro para que ele possa aprender e não esquecer mais. Sim. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa, vamos voltar lá, seguindo naquele raciocínio para a gente entrar no módulo RH de vez. Vocês tinham alguém que fazia... as partes da empresa já estavam definidas ou ainda não? Como que era... Então tá bom, eu tenho um cliente, você falou que tinha mais ou menos 60 cachorros. Já é bastante cachorro, 60 pets. Eu imagino que... Quantos cachorros consegue treinar um tutor? Ou um adestrador, desculpe. Olha, depende. Você fala um treinador no dia? No dia, Então, depende muito, porque depende da aula que ele for fazer. Se for fazer no parque, menos aulas, mas assim, cada aula demora por volta de 1 hora. Então, vou reformular minha pergunta. Para 60 pets, quantos adestradores tinham naquela época? Eram uns 8. Não, uns 6. 6. E conseguia dar conta dos 60 tranquilamente. Porque não eram 60 ao mesmo tempo. Sim. Então, mas durante o mês, conseguia cuidar dos 60 cachorros. Sim, porque não eram 60, eram 60 no mês, mas girando. Vinha uma vez, 2 vezes. Perfeito. Então, dava assim. Que legal.
Então, vocês ficaram lá nessa casa por quanto tempo? Por 3 anos. E na hora de mudar, foi feito um organograma, vocês fizeram um planejamento, fizeram um estudo de mercado, qual foi a decisão? Essa é a grande questão que a gente está tentando implementar aqui nesse módulo RH, é entender como as pessoas fazem a gestão do seu negócio. Qual é o planejamento? Qual é quem faz a decisão? Quem toma a decisão? Qual é o mindset? Qual é a estratégia? Como que foi definido a mudança, a saída de Moema? Foi pela quantidade de cachorros? Foi pela estrutura do lugar? Quem decidiu? Como foi essa decisão? Então, nessa época, como eu era treinadora de cães, eu não participava muito da parte de administrativa, assim. Então, quem decidiu foi meu pai, porque realmente a gente não. Esse espaço não estava mais comportando a nossa necessidade. Tá Então, a certo. gente precisava. Primeiro, que era uma área residencial, assim, mais residencial. Então, a gente precisava de uma área comercial, um espaço maior. Então já entrou uma parte marketing aí. Já Sim. precisava de uma casa mais bacana, com um ambiente melhor, Que a gente conseguisse mercado do atender luxo. melhor os clientes, porque como era Aham. uma casa, a gente tinha o lugar, mas não era um lugar, era adaptado, né? Então a gente Certo. queria um lugar que fosse realmente Uma bom. identidade de vocês. Aí, e como E, surgiu Estrela Animais? O nome Estrela Animais. então, começou com o meu pai. Ele tinha. Antes ele fazia. Nós fazemos ainda muito, mas ele trabalhava com meu tio, que tinha alternativas. E aí ele precisava abrir uma empresa de filmagem. Então Uhum, ele abriu Estrelas Animais, por isso Estrelas Animais, uhum. por causa da filmagem. Então ele trabalhava com todos os tipos de animais. Na Fantástico, época, leão, passarinho para filmagem. E fantástico. aí, depois meu pai, ele saiu do Elias, né, que Aham. é o meu tio, saiu e foi trabalhar com Estrelas Animais. Além da filmagem, ele começou com os clientes dele também na Estrelas Animais. Perfeito, perfeito. Aí a gente já chegou aqui no Brooklyn. Aí começou a Estrelas Animais mesmo em Moema. Aham. Eu acredito que a Estrelas Animais empresa abriu em 2010. Então, um pouco antes da pandemia que a gente começou começou acho que 2019 foi a pandemia, né? Foi Acho que 2019. isso, 2019. 2019 a gente começou em Moema e 2020, 21 a gente foi pro Brooklyn. Que bacana, que bacana. Aí chegando no Brooklyn a coisa mudou, né? Eu imagino. Aí No sim. Brooklyn eu já cheguei, eu já conheço. O Brooklyn eu conheço. No Brooklyn você já tem uma casa, uma estrutura. Conta um pouquinho mais do que vocês fazem lá no Brooklyn hoje. Então, no Brooklyn, nós somos um hotel-escola. Então, Uhum. hotel-escola, por quê? Além de escola, que os cachorros vêm, passam o dia aprendendo e vão embora, a gente também tem o hotel barra intensivo, que eles levam os cães para ficar de hospedagem, e eles estão em hospedagem e no intensivo. Então já mudou bastante a estrutura já. Agora você, além de ser uma escola para treinamento de cachorros, agora você tem a escola para brincadeiras, daycare, creche, Tudo isso com treinamento. Que se meu pai ouve falar creche, daycare, tudo comportadinho, os tudo cachorrinhos todos comportado. Tem hora de comportadinhos. brincar, mas é uma Tem hora. escola. Perfeito. E tem o hotel, que aí Isso. o cachorro pode E ficar aí, lá. por conta do hotel, surgiu a necessidade também do banho. Aham. Porque quando fica de hotel muito tempo, brinca, se suja, então agora a gente tem banho também. Nossa senhora. Então agora quantas pessoas temos lá agora? Agora nós temos De uns 6, 7, 8 que a gente era em 16. Moema, nós estamos em quantos? 16. 16 pessoas. A gente estava com uma equipe maior, mas por conta de pessoas que a gente quer, pessoas alinhadas, né, com a nossa empresa, agora a gente está com menos, uma equipe menor, mas uma equipe excelente. Tá. Então, e se a gente fosse falar então de módulo RH, como a gente vai focar aqui, a parte mais importante da Estrela Animais, então, é treinamento. Sim. Quantos treinamentos tem a Estrela Animais? Quantos colaboradores tem para treinamento a Estrela Animais? Hum, são 10. São 10. Qual outros colaboradores temos na Estrelas Animais? O que mais nós temos lá de funcionários? A gente tem motorista, limpeza e tem uma gerente, né? E assistente administrativa, secretária. Então a estrutura aumentou
barbaridade, então. Sim, sim. Hoje você já tem todo o processo, desde a entrada do cachorro até nem entrada, né? Tem que buscar o cachorro, trazer o cachorro, dar a entrada no cachorro, fazer ele passar por todo o procedimento Sim, interno sim. para que vocês tenham clareza exatamente do que está acontecendo com esse pet lá. E me diz uma coisa, como que era a gestão desse negócio? Agora nós vamos entrar um pouquinho de falar um pouco de pessoas, mas nós temos que falar de gestão. É sempre uma dor. É sempre uma dor quando a gente coloca a gestão no meio. Como era a gestão em Moema e como é a gestão hoje? Eu não digo em termos de pessoas. Você hoje tem mais claro o papel de cada pessoa na sua empresa? Sem dúvida. Antes, em Moema mesmo, eu que fazia, apesar de treinar os cães, então eu que fazia. Hum. Então era bem confuso, porque eu tinha minha planilhinha ali, tinha um caderninho, mas era tudo na mão mesmo, eu não tinha nenhum sistema, nenhuma plataforma de ensino, de gestão. Então era eu que fazia, além de treinar. Então, às vezes acabava passando algumas coisas. Mas você está falando assim, então você contratava o treinador e ele passava por um treinamento com você, ou ele tem um processo interno de treinamento? Ah, você tá falando do treinador. Do Isso. treinador, é sim, ele. Vamos começar com essa parte, treinamento, que é a parte mais importante que Meu tem na pai e o empresa. Rafa Eles que treinavam os treinam. treinadores, sim. Isso. Então você tem uma equipe lá que eles vão treinando e aí vai colocando patches para eles ir Isso. desempenhando o que você vendeu para o cliente para resolver o problema, a dor que seja do cliente. Sim. Então nós temos uma caixinha de pessoas muito importantes, né? Colaboradores, os treinadores são muito importantes. Imagino que tenha um processo interno sério de treinamento para que ele Sim. possa atender bem esse cliente. Sim, eles costumam, na verdade, acompanhar bastante o Rafa e, na época de Moema, acompanhava o Rafa e meu pai nos E atendimentos. ainda faz domicílio também. Ou É, parou? agora ainda faz, mas fazem coisas mais pontuais. Aham. Então, o cachorro aprende na escola e aí faz com o dono. E replica o Então, ambiente isso. no próprio ambiente do cachorro, né? Na Sim, casa sim. dele. E agora, então vamos lá. Você tem então os treinadores, aí você falou que tem uma parte administrativa. Estou tentando montar um organograma aqui, depois a gente pode até desenhar um mapinha mental disso daí. Mas assim, você estava desenhando ali, tem os colaboradores, tem a parte administrativa, você fazia a folha, pagava umas contas e tal. E como é que começou a dar certo? Tava dando tudo certo? O que que aconteceu? Não, não estava dando nada certo. Tava Porque, dando nada certo? não, assim, a gente estava indo, Aham. mas a gente não tinha noção exatamente de quanto entrava, de quanto saía. Era meio bagunçado, era tudo anotado. É, porque basicamente o que você está falando para mim, você tinha os treinadores e 60 clientes. A parte de contas, todo mundo sabe, vão pagar a conta é pagar a conta. Então eu tô querendo aqui colocar você numa situação de pergunta, como é que era se pagar a conta todo dia? A conta aparecia e, assim, não planejava. A conta aparecia, eu ia lá e pagava. Lançava e pagava. É, E conta para frente, como é que você fazia? No dia chegava, pagava. isso. Tá certo. Não sabia o que tinha para chegar, o que eu ainda iria gastar. Aham. É, E o que foi acontecendo com o negócio? a gente foi entrando no vermelho e mas Então, assim, por falta de organização mesmo, porque o que que acontecia? Aí chegava, a gente cobrava um cliente que fazia 2 meses que não cobrava, era aí isso já que eu ia te cobria a perguntar. Os conta. processos É, internos estavam meio que bagunçado. bagunçados, É. então desencaixava todo o processo e Até porque a vocês gente iam não tinha levando. uma pessoa que ajudasse a gente a fazer isso e Perfeito. eu ainda trabalhava com treinamento. É. Então, então era difícil, era complicado, que é aquilo que a gente fala bastante do operacional, né? Uhum. Então, você tá ali no operacional, você não tem tempo de parar para analisar e ver o quanto você precisa da gestão. Na verdade, era falta de conhecimento que eu precisava mesmo disso, né? Entendi. Então você tá me falando que entrava os cachorros, você vendia um plano pro cachorro, o cachorro ficava feliz, renovava o plano, paga o aluguel, paga a conta de luz, vai pagando, tá todo mundo feliz, tá sobrando um dinheiro, tá todo mundo contente. E aí, de repente, começou a faltar dinheiro. Começou a desencaixar. Aham. Então, chegava a hora de pagar aluguel, Tá. aí ficava um pouco no vermelho. Aí, daqui a pouco, a gente cobria a conta, depois ficava no vermelho de novo. Então, era desencaixe, é, ou, de repente,
tá na hora de pagar o aluguel. Aí vê os clientes que precisa receber, Corre aí atrás para receber recebia. tudo para pagar o Exatamente. aluguel. Então, aquela noção do tapa-buraco. É, Vamos tapando o buraco. Tem um problema aqui, resolve aqui. Tem um problema lá, resolve lá. isso. E aí, vai me contando. Tá muito legal essa conversa. Eu quero saber quando que foi a decisão de mudar isso. Eu entendo que nem sempre é só financeiro. Obviamente, existe a parte financeira, mas a gente está aqui. Sim, O negócio tem que dar dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas chega uma hora que também não é só financeiro. Porque você estava me falando, você estava pagando as contas, um pouco de desencaixe, mas estava indo. sim. O que que motivou você e a Estrela Animais, você como diretora financeira da Estrela Animais, seu pai e seu irmão, a mudar a gestão da Estrela Animais? Então, aconteceram várias coisas. Primeiro, a necessidade mesmo. É, mas eu ainda trabalhava com treinamento. O que aconteceu foi que eu engravidei e Uhum, aí não conseguia mais trabalhar com treinamento, abaixar, levantar, ir no carro, pôr cachorro, pegar cachorro no colo. E aí eu comecei a ficar mais no administrativo. uhum. Então eu fui fazendo o que eu conseguia, o que eu sabia. E aí fui melhorando um pouquinho minhas planilhas, minhas O anotações, que que mas você fez primeiro, assim? Eu fico curioso para saber. Essa é uma parte importante. Você vê, ela tomou uma decisão. Chegou a hora que, ó, não consigo mais fazer o treinamento, não consigo agachar, levantar, tô meio perdida, tá ficando meio confuso. Vou tomar uma decisão. Qual foi a primeira decisão que você tomou? então saber o quanto que a gente estava gastando Financeiro. 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 Você já sabia que a parte operacional Na tava tudo verdade, tranquilo. primeiro eu precisava de uma pessoa que, entre aspas, me substituísse, né, no Aham. treinamento, então a gente contratou mais pessoas. É, mas essa parte é tranquila, porque você tem seu irmão e seu pai treinando todo mundo lá, você tava Isso, tranquila. exatamente. E Aham, aí eu comecei a focar mais nessa parte administrativa. aham, E aí fazendo o que eu conseguia, que minhas ferramentas eram poucas. certo. Então era planilhazinha. A gente até chegou a contratar um consultor financeiro, Uhum. que você viu a planilha que ele fez, uma planilha assim, Multinacional. multinacional, Aham. que eu não consegui mexer também. Ele fez, ele montou a planilha dos últimos 2 anos para a gente ver onde a gente gastou, com os extratos, com o cartão de crédito e tudo, para a gente ver onde a gente gastou, onde a gente ganhou. É, mesmo assim, era uma planilha que você olhava e falava, Não tá, traduzia em informação, em dados reais para você tomar muito difícil decisões. de entender. Certo. Então, aí usando um pouco dessa planilha, mas assim, a maioria das coisas na planilha mesmo simples e tentando fazer o que eu recebia e E eu vou ter o que que te perguntar, desculpa, eu vou ter que te perguntar. Você é formada em financeira? não. Você é formada em Eu administração? É sou formada. formada em pet bumper. Você é formada em pet bumper. Mas você foi aprendendo treinamento para cachorros e depois Sim. você sentiu que tinha uma necessidade para aprender também a parte Sim, financeira. eu já fiz uns cursos no Aham. Sebrae online, leio Mas bastante, você aprendi começou do bastante zero, é isso que eu tô financeiro, querendo comecei. dizer. Bacana. Sim. Não, sensacional, sensacional a Porque, história. na verdade, não deu tempo, não foi uma coisa que eu Perfeito, decidi. Eu falei, perfeito. não, eu vou ser diretora financeira, não, eu É isso que eu vou tô comandar a perguntando. É empresa. porque a empresa, como, né, a gente tá aqui batendo esse papo gostoso, a empresa ela precisa de um organograma. Sim, Você já sabe disso, a gente já passou, a gente vai chegar nessa parte aí de comentar que, a claro, a gente, Estrela Animais usa o Pet Bumper, usa a metodologia, mas a primeira parte que a gente trabalhou para você poder entender tudo isso que a gente está conversando aqui é como montar um organograma. sim, Então, uma das partes mais importantes, a gente já falou aqui, que são pessoas, RH, e, obviamente, a primeira que você foi atacar é o financeiro. E sim, tá certo, você tem que entender o que está acontecendo no financeiro. Quanto que eu gasto? É o mínimo que a gente precisa saber hoje. sim. Então, você foi lá e começou a fazer uma lista de contas. É, exatamente. Uhum. Fiz uma lista de contas, vi o que que era todo dia, né? O que que eram os funcionários, aluguel, luz e água. E aí Onde eu tô consegui. gastando meu dinheiro? Onde eu Exatamente. tô gastando meu dinheiro? E você ficou surpresa? Ou parecia tranquilo? Não, para falar a verdade, eu não lembro o que que eu achei na época. Aham, Quando eu comecei mesmo a fazer, eu acho que era o que eu esperava. aham, Era, mas o que acontecia, mesmo assim, o que entrava ainda acabavam atrasando alguns recebimentos. aham. Porque eu colocava o que entrava, o que saía, mas eu era a pessoa mesmo que tinha que cobrar, que tinha que ver, será que essa pessoa venceu? Uhum. Será que esse também tá para vencer? Então eu tinha que olhar, e como eu não tinha nenhum sistema, nenhum pet bumper, eu tinha que olhar
nas aulas. Falar, nossa, quantas aulas esse aluno fez? O aluno por aluno. E aí sim, poder cobrar para poder entrar o dinheiro. Então era Então, trabalhoso, além de trabalhoso, você tem uma grande chance de errar, né? sem dúvida. A ideia total do bumper, o conceito bumper, todo mundo já deve ter ouvido falar na plataforma educativa, mas o conceito bumper ele é muito simples. É você planejar e você realizar. Ou seja, se você planejou, o bumper vai ficar de olho e vai ver se você está batendo aquela meta. Simples assim. Você planejou, você realiza. Então ele te ajuda a você não cair na canaleta, que é o grande problema, é evitar o erro, né? Sim. Então, seguindo no nosso raciocínio, então agora você já tem um departamento financeiro na empresa. Então você tem o RH, que já está indo muito bem com o treinamento dos cachorros. Agora você tem um departamento financeiro. E você foi fazendo a sua planilha, contratou um consultor que trouxe uma planilha muito mais elaborada de multinacional. E aí chegou aquele momento que você pensou: e agora? O que, que eu tenho que fazer? Na Que verdade, esse você. momento Aham. chegou e eu não sabia o que fazer. Então, essa Não que, é- sabia. essa, que, é- essa que é a parte E aí interessante. eu ia Você levando. foi É. indo, né? Foi levando, foi levando. O que que você sentiu falta? O que que você sentia falta? Primeiro, eu já entendi que a planilha financeira ficou difícil de entender, não tinha muita utilidade, a consultoria caiu por água abaixo. O que para você faltava? O que você entendeu que a consultoria não te entregou, que precisava para Estrela Animais dar o próximo passo? O que me ajudou muito, sinceramente, foi você. O que mudou tudo Mas até foi antes de você pensar em o que Alessandro, faltava. isso, qual foi a virada da chavinha de falar, preciso procurar uma empresa que vá me dar o quê? O que que você sentia falta? A fórmula, como se fosse uma fórmula. Aham. Ó, você tem que fazer isso para acontecer isso e você ter esse Um resultado. passo a passo. Passo a passo. Aham. Então, meu Um pai guia. chegou a fazer alguns cursos até. Qual foi a é, dificuldade aí? Me por conta isso. exemplo, o EAG, não sei se você já ouviu falar, que é uma Aham. empresa autogerenciável. Tá. É bem legal o curso. A teoria é maravilhosa. Na época, eu estava em licença maternidade, meu pai foi sozinho, mas ele mandou vídeos e tudo. Mas, assim, a gente não conseguiu aplicar. Entendi. Então, a dificuldade era aplicar o que a gente sabia A na teoria, teoria. entendi, entendi. Eu acredito que isso seja realmente o principal de tudo isso. Principalmente porque eu ainda estava no operacional, não mais de treinamento, mas agora de cobrar cliente. Porque teoria, se você for falar bem, se a gente for falar de teoria, você pode apertar no Google aí qualquer balanço de contas, qualquer. Você vai ter a teoria, a parte teórica, Sim, como você está falando. O que eu entendi da sua resposta é que a aplicabilidade disso no teu negócio, ela precisa de um passo a passo para que você possa entender o que você está gerando de informação. sim. Aí você entendeu que fizeram vários cursos, seu pai passou por lá, por cá, tal, e você não estava conseguindo entender melhor como melhorar essa gestão. Posso Sim. dizer isso, então? Eu tava perdida, porque eu não conseguia parar, e aplicar mesmo, na teoria mesmo assim, era difícil, porque eu tava cobrando os clientes, Uhum. então era olhar as aulas, quem que fez a aula, não sei o quê, aí venceu um, aí já vai cobrar todo mundo, quando chegou no outro mês, já chegou a hora de cobrar, então era essa bola de neve. Então foi aquilo que eu já falei pra você, que não era construir uma casa do zero, era pegar a casa montada e aí derrubando uma parede, e construindo enquanto a casa tava lá. Quanto a casa estava sendo Então era tocada. segurando aqui, enquanto você tem que construir ali. E qual era a área que você sentia que precisava mais de ajuda aí? Se você estava bem agora já na área de pessoas, treinamento, você já deu uma ajeitada no financeiro, mesmo tendo um desencaixe, e aí você entendia o quê? Faltava mais o quê? Você decidiu assim, vou procurar que empresa? Você quer aprender melhor como fazer tudo isso junto, num plano de negócios juntos? Ou você quer aprender como vender mais? Da onde surgiu a ideia de procurar a Pet Bumper? De procurar a CRM for Pets? Então, foi meu pai, né? Porque Uhum, eu não tinha nem ideia que eu precisava, não tinha, assim, sabe? Eu tão perdida e inexperiente mesmo, que eu não sabia do que eu precisava. entendi. Eu não sabia, eu preciso de alguém que me ajude em gestão. De verdade, eu não tinha essa noção. Perfeito. Não, e a gente vai convidar, o Luiz Oliveira vai vir para conversar com a gente, que o Luiz tem uma história bem bacana sobre como ele chegou Sim. a me encontrar, e a gente vai falar sobre RH, sobre isso, quando ele me encontrou. Então, assim,
Eu quero tirar o maior proveito desse Bumpercast para mostrar a dificuldade que é um negócio familiar, a dificuldade que é organizar, a dificuldade que é você entender a necessidade que você precisa de ajuda. Então eu estou aqui sufocando um pouquinho a Yara aqui nas perguntas, para que ela mostre para todo mundo aí qual era a dificuldade que ela tinha naquele momento de poder organizar tudo isso. Porque, na verdade, o trabalho que a gente começou foi em maio de 2013. 2013, né? 2023, olha eu, 13. Em maio de 2023, nós começamos um trabalho na Estrela Animais. E o primeiro trabalho foi feito em RH mesmo. Eu lembro que a gente sentava numa mesa, assim, na sua casa lá, para a gente fazer reunião e desenhar o organograma. Realmente desenhar. A gente teve muito disso, porque como nós trabalhamos em família, então não tem, eu vou fazer só isso, eu vou só treinar cachorro. Então, como era família, eu vou fazer de tudo para essa empresa funcionar. Uhum. Então, o que era? Todo mundo fazia tudo. Que é aquilo que todo mundo fazendo tudo, no final ninguém faz nada direito. E você, me diz uma coisa, vamos entrar direto então no Pet Bumper, vamos entrar direto nessa introdução. Gostei do que você falou. Quando todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. E como você conseguiu, com o Pet Bumper e com a metodologia CRM, organizar pelo menos a parte de organograma? O que você sentiu que ficou diferente? Delegar, né, as tarefas. Saber, esse treinador, o que ele vai fazer de treinamento? Ele vai, por exemplo, lavar o banheiro do cachorro? Não, não vai. Ele vai levar um cachorro de carro? Não vai. Então, por exemplo, delegar e deixar bem claro as funções de cada um. Então, Lógico que às vezes, se precisar levar com o carro, beleza. Claro. Mas, você vai chegar aqui, você vai começar a treinar cachorro tal hora, vai parar para almoçar tal hora. Então, isso mudou a vida também. Então, vamos deixar um pouquinho claro. O que ela fez? Ela criou um processo onde existem horas e treinadores alocados para cada pet que tem lá na escola. Então, evita um pouco daquela coisa de todo mundo faz todo mundo. Vamos organizar isso. E como que você organizou? A gente tentou, lógico, a primeira coisa que a gente fez foi um organograma. Sim. E aí você criou na parte de RH esse processo para que eles todos pudessem ser atendidos de uma forma eficiente, dividir os cachorros pelos treinadores, enfim, você organizou essa parte para liberar você um pouquinho mais para a parte administrativa. Nessa parte administrativa, qual foi a dificuldade que você teve, a primeira dificuldade que você tinha na parte administrativa agora? Além dos custos, você tinha a parte dos custos e você tinha a parte de cobrança, né? Sim. Então nós vamos entrar no Pet Bumper na parte de RH. Pelo que a gente está falando aqui, na parte institucional, você tinha essas dificuldades e a gente começou logo de cara a fazer o quê? O que mudou para você? Vamos ver se eu te perguntar assim, qual foi a ferramenta que você mais gostou durante a parte de RH, no módulo RH? O que ajudou você, além do organograma, o que ajudou você a organizar toda essa sua vida financeira? Mas fala do financeiro. Quando eu cheguei lá, até falando até mais um pouquinho sobre o nosso trabalho juntos, a gente falou, bom, a gente vai ter que organizar, né, a situação de cada área da empresa. Nós vamos organizar o RH primeiro, criando o organograma, depois nós vamos organizar financeiro, depois nós vamos organizar vendas, depois nós vamos organizar CRM. Essa é a metodologia, a gente vai ter várias aulas sobre isso, vamos usar o Pet Bumper juntos. Eu e a Yara vamos estar aqui por bastante tempo para explicar tudo isso bonitinho. Mas a primeira parte do RH foi fazer o planograma e logo depois do organograma, o que a gente fez? Como é que a gente organizou a vida financeira? A vida financeira foi na planilha. Isso. E a planilha ela foi organizando a sua vida de que forma? Categorias. Muito bem. Ela aprendeu, hein? Olha que beleza. A primeira parte, né? A primeira parte do curso foi essa. Organizar a vida do financeiro ou do RH em categorias. O que você entendeu sobre uma categoria? O que é uma categoria? Por exemplo, a categoria RH. O que envolve para você hoje a categoria RH? Pergunta técnica, sim. Além das pessoas, o que você faz que é muito legal no RH, que tá lá no Pet Bumper, bonito, lindo, que você muda todo mês, arruma, ajeita? A árvore de cadastro. Tá aí a grande sacada, gente. A parte mais fundamental do Pet Bumper, a árvore de cadastro. Como funcionou a árvore de cadastro na parte de RH? O que você ajeitou? Como que você conseguiu bolar uma árvore de cadastro?
vendo as nossas necessidades, as nossas categorias Uhum. e distribuindo, por exemplo, treinamento, uma vez por semana, 2 vezes por semana, Então você foi agrupando toda a parte de categoria e categoria subcategoria. em subcategorias para que você pudesse entender direitinho como é que funciona essa estrutura da tua empresa. Sim. Então, o problema que você tinha antes era a falta de organização. E a árvore de cadastro veio para poder te dar uma organizada, para poder organizar as categorias. Ah, tudo que é adestramento, vamos colocar adestramento. Treinamento, quer dizer, a gente chama de treinamento. Isso. No treinamento tem o quê? Tem treinamento algumas vezes por semana, tem um intensivo, tem hospedagem com treinamento. E aí você, com isso, conseguiu alocar as pessoas necessárias para que você pudesse tocar esse departamento. Isso. Hoje tem um departamento financeiro. Quem faz a parte financeira? Eu? Você mesma. Perfeitamente. Então, mas você tem controle hoje sobre a parte financeira. Porque na época eu até podia saber quanto que eu gastava, mas não Isso. onde que eu poderia diminuir, onde que estava indo, onde estava vazando, né? É tudo isso é na árvore de cadastro. Que eu ficava sabendo, na verdade, depois, quanto que eu Uhum. gastei esse mês, quanto que eu gastei. E hoje eu consigo saber quanto que eu vou gastar, quanto está Exatamente. previsionado. Tá Olha que palavra bonita, hein? Então, você já está previsionando o que você vai gastar. Isso que é importante. Por quê? Porque você conseguiu organizar todos os seus custos em categorias, Uhum, certo? exatamente. Essas categorias nós chamamos de centro de custos. Então, o bumper, o pet bumper, o que ela está dizendo em RH, em palavras pequenas, é: o Alessandro chegou com a CRM for Pets, com o pet bumper, e falou para ela: vamos organizar isso? Acabou a bagunça? Vamos organizar a bagunça? Como é que a gente vai organizar essa bagunça? Nós vamos criar categorias, nós vamos aplicar uma metodologia. Eu vou entrar nessa conversa com ela também, que você falou para mim que você não tinha um sistema. Você usava uma planilha de Excel. E um sistema adaptado, porque como não existe outro como a gente, né? Hotel, escola. Então não tem um sistema assim. O que tem é creche, não comporta. A gente achou um sisteminha que agora dá um suporte Era isso pra que eu ia perguntar. gente. Você tentou usar algum A sistema? gente tentou vários, aí a Aham. gente conseguiu achar um que pelo menos ajuda a gente com lista de presença, essas coisas que dão um suporte para saber quando que o cachorro vem e tudo. Ele tem essas funções de financeiro, boleto e tudo, mas é muito difícil de colocar, é muito difícil de acompanhar, que é aquilo que você sempre fala, né? Que sistema que tem demais, você não usa, você não acaba Isso não é muito usando. bacana. Vou adicionar ao seu comentário. É uma hora boa de falar da curva 80-20, né? Parece que o sistema ele tem um monte de coisa, mas ele só vai te entregar 20% do que ele tem e é o que você usa. Sim. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui, nós estamos na parte de RH, vale muito a pena a gente tocar nesse tema. A grande diferença entre um sistema e uma plataforma de Não inteligência. pode falar que o Pet Bumper é um sistema, Não, não senão pode. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Eu não quero que seja um sistema. Porque o sistema, ao contrário de uma plataforma educativa, o sistema ele vai te dar a informação que ele está lá preparado para te dar. É quase como o balanço de contas que você recebeu do financeiro lá. exatamente. Ele tinha o que lá? Depreciação, tinha. Ele tinha uma que você me falou que eu nem tinha reparado, era depreciação de ativos, De ativos. ativos do pet shop, exatamente. É, Se você comprou um carro, ou se você comprou um maquinário, um computador, chega uma hora que ele vai depreciando e você tem que trocá-lo. Quando quanto que você que vai ele, trocar? quanto que ele depreciou, Quanto né? que ele depreciou e quando você vai trocar? Se você não está conseguindo nem cobrar o cliente, como é que você vai se importar com a depreciação do computador? Realmente fica difícil. Então agora eu tô começando a entender o que estava acontecendo. Paga a conta, paga a conta, paga a conta, mas não sabe o que está pagando. Vende, 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 mas não sabe se está cobrando. Então precisava organizar. Isso, aí depois você fecha o mês, depois que você fechou o mês, que você vê Aí o que você vai ver tudo. aconteceu. Aí é tarde demais. Aí é tarde demais. Gente, gestão é prevenção, é planejamento. Você precisa planejar para você poder pelo menos ter um horizonte, ter uma meta, né? Vou Sim. por esse caminho, um caminho. E aí depois você vai ajustando durante o mês esse caminho. E como é que foi esse ajuste de sair de uma gestão amadora, entre aspas, né? Você estava Sim. conseguindo tocar os assuntos,
mas ao mesmo tempo você tinha que passar por uma gestão profissional e o sistema não te atendia. E agora, o que faz? Chamou a Lê. Chamou a Lê? Como é que você... E como é que você pensou assim, vamos... O que você leu do Pet Bumper ou da metodologia CRM que te chamou a atenção, ou chamou a atenção do seu pai? Ele chegou um dia em casa e falou, olha, eu vou chamar o tal do Alessandro lá, que vai vir aqui, vai ajudar a gente, vocês vão ter que fazer um curso de mentoria, que imagina, chega um cara na casa dela, um curso de mentoria para 6 meses. Não, quando meu pai falou, Isso, eu falei, me conta tá essa bom, história. mais um curso, Mais vai um fazer, curso, a gente não vai conseguir aplicar nada. Era isso que você tinha em mente. Você falou, vai vir aquele monte de teoria e eu vou ficar aqui estudando e na hora H não sei o que eu vou fazer. Sim. Então, tanto que eu só acreditei mesmo depois que você foi lá, apresentou, e aí sim eu entendi e vi a metodologia, e que é aquilo que você falou, né? Que a gente já conversou, que ele falou, porque eu sou formado em Texas e tenho mestrado, é mestrado? MBA em MBA em Barcelona. Barcelona. E aí, tá bom. Pra que serve isso aqui pra mim? Quero ver se a gente vai conseguir arrumar emprego. Serve pra alguma coisa pra Escola Estrelas Animais? Eu lembro desse dia, foi maravilhoso. Você perguntou pra mim, né? Você falou, isso tem algum peso pra você? Eu falei, Lê, sinceramente, não. E você sabe por que eu te perguntei isso, né? Porque não adianta, gente, tem uma parte que é teórica, não tem como, não tenho como te disfarçar, não tô aqui pra fazer amizades. Postei hoje um Reels do Bernardinho que fala isso, eu não tô aqui pra ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu vou ser seu amigo, eu vou te ajudar no máximo possível, mas eu vou te falar a verdade. Sim. Não tem segredo, você tem que aprender. Se não aprender, não vai sair do lugar. Infelizmente, você entendeu um pouco. Graças a Deus, você entendeu isso mais cedo do que muita gente. É aprender. É a melhor coisa que tem. É que é igual ao treinamento. Dá trabalho no começo. Sim. Depois É muito manutenção. mais fácil. Perfeito. Muito mais fácil. Então, você tem um cachorro que ele é difícil de passear com o cachorro. Você vai ficar a vida inteira com dificuldade de passear? Não. Treina o cachorro. Vamos resolver esse problema, né? É um tempo, mas depois você vai passear com o seu cachorro solto. É isso. E aí seu pai então falou, ó, vai vir o cara aí, vamos todo mundo aprender. Aí ele falou, aí Aham. você foi lá, apresentou pra gente, falei, parece interessante. Aham. Aí, agora eu quero pegar você aí. O que você achou interessante? Foi essa parte de categoria? O que te chamou mais a atenção no primeiro dia de aula, quando eu falei pra você, vamos trabalhar um mapa mental, vamos fazer um organograma, quero entender quem faz o que na sua empresa e nós vamos colocar toda a tua empresa em categorias. Pra mim o que mais chamou a atenção foi essa organização. Então, a gente saber, tanto em vendas quanto em custos, categoria e organização mesmo. Isso pra mim foi bem, bem legal, mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a curva 80-20. Então, isso que me pegou mesmo pra gente entender e ter outro olhar. Então, não é se matar de trabalhar. Aham. É você focar nos seus melhores clientes e vender para eles. Exato. Então, ir no certo, né? E pegar um cliente que você sabe do que ele está precisando, precisa de uma guia, você arranja a guia para ele. Então eu posso dizer então que o que mais você gostou na metodologia foi poder organizar essas áreas em categorias, para você poder enxergar isso. Exatamente. Entendi. A curva 80-20, ela é a curva de Pareto. Essa todo mundo conhece. A curva de Pareto diz que 80% do que você vai fazer vai vir de 20% dos seus recursos. Então nós vamos falar muito de 80-20 aqui. Porque, na verdade, 80-20, nesse caso, 80% da sua venda vai vir de 20% dos seus produtos, serviços e pets. É um número. E o que me pegou mesmo? Porque né, agora, quando você começou, eu já tinha mais noção do quanto a gente fazia. Uhum. Era de uma forma amadora, mas eu tinha mais noção. Certo. E o que me pegou foi que quando você começou a fazer essas contas, a curva de Pareto e tudo, bateu com os números que eu tinha. Sim. Tem que bater, tem que bater. Então, isso que me fez comprar mesmo a sua ideia. Entendi. Agora ficou claro, então. Então, o que acontece, então? Então, pra mim, tá bem claro. Eu cheguei lá, falei pra você, vai acontecer isso e isso. E, de repente, você pegou os números da sua planilha, do papelzinho e falou, não é que ele tem razão? Tem número pra cima disso mesmo? É muito interessante essa parte, porque todo mundo tem uma aversão a números. Eu não sei por quê. Por que todo mundo tem medo de números, Yara? Conta pra mim. Eu não sei, eu adoro os números. Ué, mas você é diretora financeira. Como é que você implantou? Como é que você decidiu conversar com o seu pai? De repente a gente começou o curso, agora eu já entendi, estamos lá.
em maio, começamos a bater papo, começamos a fazer a mentoria, aí foi organizando, foi saindo números, foi saindo curva 80-20, foi saindo centro de custos, foi saindo categorias de vendas, foi saindo ticket médio, a gente pode falar de outros números, a gente está aqui mais falando de RH de pessoas, mas foram saindo inúmeros indicadores de desempenho, né? É o que eu costumo dizer. E esses indicadores... Demorou para você falar essa palavra hoje. Mas essa é a mais importante. Essa é a mais importante. Eu sou chato mesmo. Indicadores de desempenho. Você sabe meu histórico, você sabe que eu gosto de números. Que número você hoje pode dizer para o RH da empresa, se você fosse fazer uma reunião de RH? Qual é o número que hoje você consegue conversar com seu pai, com seu irmão, com os colaboradores, que você consegue ter esse bate-papo de plano de categorias? Como é que você conversa com eles sobre isso? Essa pergunta é um pouco mais difícil. Pois é. O que mudou para você hoje ter controle desses números? Como é que você Saber consegue? onde a gente pode aumentar, por exemplo, tem as nossas vendas fixas, né, que são os alunos de sempre, mas, por exemplo... Como é que é chamada essa categoria, por exemplo? Se você fosse chegar lá hoje no RH e fosse conversar com seu pai e falasse, olha, eu tenho uma categoria aqui, pai. Luiz, vamos chamar ele de Luiz. Ô Luiz, eu tenho uma categoria aqui hoje que é treinamento. O que é essa categoria? Como é que você explica para ele? Você falou para mim que são treinamentos, subcategorias, uma vez, 2 vezes por semana e tal. E aí você vai falar o que mais para ele? Quais são os indicadores de desempenho que você pode falar para ele? Porque me parece que nossa conversa toda aqui em pessoas é você poder transmitir algum dado, alguma informação que essa pessoa possa entender para você delegar isso para ela e você ficar controlando. Sim, mas você fala, por exemplo, que entre aspas, eu... Qual foi o primeiro controle que você passou para ele? Qual foi o primeiro indicador de desempenho que você falou assim, ó, eu gostei desse indicador de desempenho aqui? Foi o quê? Quantos clientes nós temos? Acho que quantos clientes nós Ou temos... qual foi o seu custo médio? Qual foi a primeira informação que ao organizar a sua empresa com as árvores de cadastro lá no RH, a gente sentou no RH e você foi lá fazer a árvore de cadastro, você fez a árvore de cadastro financeira. Aí... o que eu mais gostei foi, como eu sou financeiro, foi saber o custo da empresa, né? Que a gente não tinha fixo. O primeiro eu lembro que eu fiz e aí chutei muito errado. Então eu achava que era uma coisa, quando eu coloquei tudo na ponta do lápis organizado, era outra coisa. Uhum. Errei em 46%. Então, olha aí, é esse tipo de conversa que eu quero entender. Então quer dizer que se no primeiro mês lá a gente foi fazer uma lista de contas, você montou o centro de custos que estava lá na árvore. Eu fui previsionar, né? Eu fui falar, olha, eu acho que esse mês eu vou gastar tanto. E gastei 46% a mais. Só 46 a mais? Só. Ah, tá tranquilo. Pra você ver que a gente não tinha mesmo esse controle, né? Uhum. Isso, pra mim, esse foi o indicador mais legal. E depois de saber o quanto a gente ganha em treinamento, né? Uhum. O quanto representa da tua venda. Isso, quanto representa, que acho que é mais de 80%, né? É mais de 80%. E aí encaixa onde? Na curva de Pareto. Exatamente. Na curva de Pareto. Então, quanto que a gente precisa fazer, né, para o treinamento ser 80%, mas também a gente conseguir encaixar as outras categorias de vendas. Então, eu posso dizer que depois da árvore de cadastro, o seu organograma já tem RH, porque aí você já tem quantas pessoas precisam, quanto eles estão ganhando, folha de pagamento, você já organizou tudo isso. Aí nós temos agora financeiro, você já organizou toda a empresa no centro de custos, dizendo, ó, tem uma categoria de custo esta, aluguel, depois a gente conversa mais sobre isso. E aí agora você também já organizou vendas. Então tem treinamento, tem a parte de banho e tosa, tem a parte de hotel. Parte que você gosta bastante, né? Tem que é o antiparasitário. E por que eu gosto tanto do antiparasitário? Porque a margem é boa. Olha lá, então quer dizer que então você começou a criar vários outros controles para que você possa tomar decisões do que vender, do que fazer, de como organizar a sua empresa. Exatamente. Então é por aí que a gente está conversando nesse primeiro Bumpercast. Eu quero entender que você podendo organizar vendas financeiro, você já conseguiu organizar o RH. Exatamente. Então a partir de hoje você já sabe quanto você fatura, quanto você gasta e qual o seu lucro. Você já fazia isso? Não. Você não tinha o lucro da empresa? Não. Como é que fazia isso? Eu via que a conta estava positiva. Aí é ótimo. Se a conta está positiva, está positivo.
Mas eu Agora, não sabia que, assim, de crescimento, não tinha essa noção de, posso vender antiparasita, posso vender uma caminha aqui, posso vender guia aqui. Porque nós sempre tivemos muito na cabeça de vender um treinamento com qualidade. uhum. E E o que achar acontecia vender treinamento? desgastante. É muito Essa é desgastante. a parte de RH que eu quero saber também. Como é que ficavam as pessoas lá? Então, a gente trocou uma equipe inteira, Aff. né? A gente trocou, você sabe que você acompanhou, a gente trocou uma equipe inteira, né? Uhum. Pessoas são assim, então a gente E por que você acha que teve que trocar a equipe inteira? A equipe estava desgastada ou porque a equipe estava sem comando, estava sem indicadores de na desempenho? verdade, O que você uma achou? série de Aham. primeiro, contratação, que às vezes na contratação mesmo você já. Contratação errada, depois falta de incentivo, falta de alguém que não delargue e fique lá e vá acompanhando, falta de Indicadores processo. de desempenho, certo? Isso mesmo. Ela me chama de chato, você acredita? Você acredita no negócio desse? Só porque tem indicadores de desempenho. Então Já falou agora, 4 vezes já, então então agora já agora o tá. pessoal sabe quantos eles têm que atender, quanto ele está faturando. Então você foi criando esse perfil de poder também mostrar para o colaborador o quanto ele está desempenhando. Sim. Isso é mega importante, até para você saber quantos treinadores você precisa, né? Ou quanto aquele espaço vai representar para você dentro do teu faturamento, né? Sim. Se 80% da sua venda vem de treinamento, ele precisa estar bem estruturadinho, bem enxutinho para te trazer uma margem, né? Boa, né? Eu não sei qual é a margem hoje de treinamento. Qual você diria aí? Uns 35, 40%, uma margem? Aproximadamente ou ainda um pouquinho mais? Não, acho que é isso. Acho que é por aí. É como uma categoria de banho, 30, 40%, tal. Mas você já pode ter, pelo que eu estou percebendo aqui, e todo mundo está percebendo no Bumpercast, é que você tem um controle, você tem controle. O que você não tem controle, controlado já está, né? Não tem nada para fazer. Agora, se você pode ter o controle e você tem uma condição de estar monitorando isso, aí fica mais fácil de você tomar decisões. Então aí a gente pegou, voltando a repetir novamente, pegou o RH, pegou o financeiro, pegou vendas e qual que faltou? Qual que é o último? CRM? CRM. O que mudou para você no CRM? O que acontece lá na Estrela Animais? Conta para mim quem é o cliente da Estrela Animais. Bom, nossos clientes são excelentes. Eles pagam em dia? Quando a gente cobra em dia, sim. Mas o que acontecia Aham. era essa falta de cobrança. Então, às vezes, o cliente não tá nem aí, nosso cliente. Ele tá ali, quando você manda a conta, ele paga. Mas se você não tá acompanhando, aí ele não paga. E qual é o grande benefício? Agora é a pergunta, hein? Eu vou deixar ela novamente falando de pessoas. Qual é o grande benefício de você ter um relacionamento? Bom, CRM, Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente. Qual é a grande vantagem de ter um gerenciamento de relacionamento com o cliente para você hoje? Você entender a necessidade do seu cliente, né? Então, o que que ele precisa? Você tá perto dele, você consegue vender, por exemplo, uma guia. Nossa, essa guia, ela é ótima, ela é muito boa pro seu cachorro, ela é confortável, não sei o quê. Tá precisando de aula no shopping, beleza, vende uma aula no shopping para ele. É, chegou uma guia nova, você sabe, nossa, essa guia aqui é perfeita para tal cliente, essa plaquinha aqui dá certo para fulano. Então você saber, você tá perto mesmo, você ter essa intimidade de saber o que que ele tá precisando para você saber direcionar os seus serviços, né? Então, o que ela está falando aqui, aí eu vou até adicionar o que ela está falando. Então, você foi criando categorias para os seus clientes também, né? Sim, Tem uma categoria que é números, que eu imagino que a categoria números é o treinamento, 80% da sua venda. é. Aí você tem uma categoria feeling, que é uma aposta sua. Que Qual é a hoje é categoria? o Projeto Wellness, né? Projeto Wellness. O que É. quer dizer isso aí? O Projeto Wellness é um projeto que a gente começou para emagrecer os nossos Ah, tá gordinhos. de brincadeira. E aí depois começou Agora o com Pet vai pra academia, então? academia, natação, Que beleza. caminhada, agility, aula de canicross.
Então, tudo Então, eu isso, imagino que a margem dessa categoria de produto é bem melhor também sim, do que sim, treinamento, né? sim. Porque antes começou como para emagrecer os gordinhos, depois a gente está com um projeto de longevidade, né? Saúde para o Que seu filho. bacana, que fantástico, que fantástico. Então você já entendeu que na tua base de pets cabia muito mais do que treinamento. Sim, Então foi aí a grande sacada do CRM. O CRM realmente ele é 100% sobre isso, é 100% sobre upsell, né? Você vai escolher as categorias apostas, como você falou, que é o wellness, e tem a categoria números. Como uma categoria números? A categoria número é aquela que tem uma boa margem para você aplicar. A categoria números, ela tem uma boa margem para você aplicar e ela é rápida de operacionalizar. Qual que é uma categoria números que vocês estão investindo lá hoje? banho, Banho, o antiparasitário, né? antiparasitário, banho, vermífugo. Vermífugo. Toda essa categoria é Que rapidinho a e. gente nunca teve, né? Aham. Então, agora que a gente tem, só um pouquinho de, igual, vendem 10, 20, já é uma diferença que antes a gente não tinha, E né? como é que o E é uma CRM te coisa que ajudou com não isso? precisa de mão de obra, né? Perfeito, perfeito. Estou entendendo perfeitamente. E porque ali você tem, na área de RH, você está concentrada lá em treinar adestradores, que imagino tenha um giro, você tem que treinar, 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 ter sempre gente nova para você poder estar lá. E aí você tem que saturou essa parte do negócio, você tem que abordá-lo com outros, né, outros produtos e serviços. E me diz uma coisa, o que quando você fala do CR, a gente voltando lá para o CRM, você começou a identificar outras categorias importantes para o negócio. E o RH, como é que entrou isso com o RH? Você teve que apresentar para o seu pai? Como é que foi essa apresentar para o Luiz, apresentar para outro parceiro? Como é que você definiu quais estratégias você queria aplicar na escola? Isso foi eu, o Rafa, que é meu irmão, e meu pai. Então, a Aham. gente sentou, deu uma olhada nas opções que a gente tinha e nós, quais que a gente queria apostar, E aí você né? colocou isso em cima aonde? Você tá demonstrando que isso cabe na sua base ativa de pets, eu imagino. Sim, Quantos pets você tem hoje? por volta de 100. 100. Então, esse número Ativos, né? novamente te deu um outro controle. Então, agora nós estamos falando aqui que nós precisamos de 12 funcionários, né? Foi isso que você falou na parte de RH com treinamento, com todo mundo, incluindo o Luiz, o Rafa e É, você. 12 treinadores. Aí você tem o wellness, que precisa de mais 2 treinadores. Aí agora você tem o banho e tosa, que você precisa de mais um banhista e um tosador. Então, quer dizer, o RH está crescendo. sim. A folha de pagamento vai crescer. Terceirizado ou não, ela vai crescer. E aí você foi criando na área de vendas a categoria wellness, a categoria farmácia, para aumentar a venda. Você chegou no financeiro, organizou tudo em centro de custos para você ver se você conseguia. Eu tô tentando mostrar para a galera como tudo está conectado. E agora Sim. como é que você conectou tudo isso? Com a base de pets. Então, eu entendo que você vai falar o quê? Ah, eu tenho 100 pets, eu tenho que comprar produtos e serviços para que 80% da minha venda venha de 20% desses pets. É isso? Isso. E isso tudo já usando o Pet Bumper, né? Com Aham. você. Então você tem Então, usando os nossos pets, o que cada pet faz. E aí a gente pega e fala, ó, tem a lista de cachorros de treinamento. Uhum, Desses cães, quais que a gente pode oferecer o antiparasitário? E certo. aí, manda ver. Entendi. Então você está convertendo a sua própria base de pets. Isso. E usando também o 80-20. Então, de 100 cães, quantos que a gente tem que 20% dos Abordar. cães Aham. tem que usar Bravecto com a gente. Entendi. Então você tem. Então, é isso que é a grande sacada que mudou para você. Pelo que eu tô vendo e o que muda para muita gente é você ter controles. Então você tá me dizendo que se você tem uma base de 100 pets, você quer que o antiparasitário seja vendido pelo menos para 20% deles, ou seja, 20 Exatamente. Isso. pets. Entendi, entendi. Então você chegou na área mais importante, que é a área do relacionamento com o pet. E tem melhorado isso, Yara? Como é que é? Como é que é hoje no dia a dia? A galera quer saber. Então, melhorou muito porque você abriu nossa mente. Então, melhorou. Agora, por exemplo, a gente
colocou um cafezinho, um bolinho. Aí antes a gente pegava o cachorro no Qual o intuito portão, do cafezinho e do bolinho? que o cliente entre e veja a nossa lojinha. Fique um pouquinho mais, né? Fica lá passeando, fica batendo um papo. Isso, e conversando mesmo, pra Aham. você saber qual é a dor do cliente, o que que ele quer. Então, várias vezes já tiveram situações, falam, ah, porque às vezes eu vou pra fazenda e ele causa na fazenda. Então, a gente vai pra fazenda também, faz uma aula lá, já é uma venda de aula também. Perfeito, É, perfeito. ter essa intimidade com o cliente, porque também isso gera mais fidelidade dele, que ele continue com a gente. E assim, acho que é isso. Não, mas é básico, né? Era mais É simples do que isso. você imaginava, eu acredito. É. Até Porque a para quem gente está tinha uma assistindo a cabeça gente, muito né? fechada, né? De treinamento, Isso. treinamento, treinamento. Uhum. Então, antes a gente pegava o cachorro lá no portão e já entrava com o cachorro. Agora a gente abre o portão, Eu vou até recebe dedurar o aqui pra cliente. galera. O cliente entrava na loja? Não entrava na loja, não, na escola? Às vezes, um ou outro. Era fechada, Era né? A escola era fechado. mais fechada para os clientes para evitar o Sim. tumulto. A gente até entende, para evitar a bagunça, tá? Tanto que Porque a agora a escola é gente tudo fez uma quietinho e tal. lojinha mesmo, né? A Aham. gente não tinha uma lojinha, então nem tinha por que o cliente entrar. Ele ia entrar, fazer o quê lá? Não tinha bolo, não tinha café, não tinha Não lojinha. tinha, né? Qual o relacionamento que você podia ter com Sim, ele lá? Era mais de deixar o cachorro e pegar o cachorro. sim. Exatamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente chegou no momento aqui do Bumpercast que eu acho que é muito legal toda essa experiência que você passou, tudo isso que você me contou, toda a melhoria que teve. E uma das coisas mais importantes que eu quero te perguntar agora é assim, como que você entendeu esse relacionamento com o cliente subir a sua venda? De que forma você conseguiu que o Pet Bumper e a metodologia te explicasse que categorias são importantes? A gente falou muito aqui sobre categorias de número, de porta de entrada, de feelings, de curva 80-20, de curva ABC. A gente vai rever todos esses conceitos nos próximos Bumpercasts que nós vamos fazer, mas como a gente está falando mais de pessoas, como que você conseguiu se motivar por isso? Foi o quê? O que que te deixou mais feliz? Trabalhar menos? Ou Primeiro, trabalhar mais eficiente, mais ou eficiente. trabalhar com mais calma, ou foi reduzir o tempo? O que para você e para a empresa Estrela Animais, o que mudou no relacionamento com o seu pai nessa forma? Eu vou falar agora do seu pai com o seu irmão, porque é desgastante você ter que trocar toda hora com um familiar e dizer para ele, olha, você não está vendendo. Olha, você está gastando demais. Olha, você não atendeu aquele cliente daquela forma. Quanto que o dado te ajudou para que você pudesse organizar o RH da sua empresa? Então, antes era só falar, né? Olha, a conta tá ficando no vermelho. Olha, esse cliente tá precisando de aula lá. Antes era muito falar. Agora não tem mais falar. Ó, tem esse dado, gastou tanto, fez tanto. Mas poderia ter feito tanto se tivesse vendido aquilo, por exemplo. Entendi, Então, entendi. tudo tenho dados para falar sobre o que eles precisarem. Então, é como eu falo sempre para todo Igual mundo. nas metas, né? Usem números. Igual nas metas. A gente, Números. a gente põe as É, metas. é verdade. A gente põe as metas e tem quanto Já vai não é mais fazer. aquele susto, né? Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Então, a gente tem as metas. Aí tem as metas e quanto vai fechar o mês com essas metas feitas. Então você já consegue planejar o mês, Sim. sentar lá e falar, olha, ó, eu tenho 100 pets. Se eu tenho 100 pets e eu quero vender R$ 500 para cada pet, eu vou faturar 50 mil. Então é um número, né? Sim. Você já sabe. Se eu não fizer R$ 500 para cada pet, eu não vou faturar 50 mil. Doa quem doer, né? Mesma Não coisa. adianta ficar triste comigo. Não É. adianta brigar com ninguém. Você. Preciso vender, por exemplo, 5 guias. Uhum. Precisa vender 5 guias 5 para guias. fazer. Se não conseguiu 5 guias com 100 clientes, não conseguiu. E a vida que vai seguir para todo mundo. Ninguém vai Mas ficar bravo é com um ninguém. fato, é um dado que todo mundo está ciente. Não é mais fechar um mês e ver quanto fez. Precisa fazer isso. Fez, não fez. E como mudou o comportamento dos sócios e dos colaboradores? Então, é um processo, né? Não posso Aham. falar que está tudo perfeito, funcionando 100% ainda. Porque são pessoas, Sim, é isso. É mas, exatamente por isso que eu estou perguntando. mas já melhorou muito. Assim, não dos nossos sócios, eu, meu irmão e meu pai, mas também dos colaboradores. Então, por exemplo, eles já vêm
Fala, não, essa guia não serve, tem que ser a guia de treinamento. E já. Olha que bonitinha essa plaquinha. Então, eles já estão também com essa mentalidade. E isso vai criar o mapa da jornada do seu pet, né? E a gente vai entrar nisso em CRM também. CRM é a parte mais importante do Pet Bumper. A parte de vendas e a parte financeira, você faz, cria lá o custo e venda, custo menos venda, lucro. Lucro dividido pelo faturamento te dá margem. Isso é o que a gente falou. Qualquer youtuber vai falar, qualquer clicada na internet você vai descobrir isso. Mas a parte de CRM realmente é a parte fundamental, por quê? Porque ela vai te mostrar o que realmente aquele 20% de cliente compra. Ou seja, quais são as subcategorias, né, os produtos e serviços que realmente compõem o 80/20. E o que você descobriu? Você descobriu que o seu cliente, ele compra quantos produtos na média? O seu cliente A. Você está conseguindo vender quanto? Você vendia quantos produtos antes e quantos você está vendendo hoje? Produtos e Antes serviços. era banho e treinamento. Era banho e treinamento. Banho e treinamento. Agora já tem banho, treinamento, vermífugo, caminha, guia, Wellness. plaquinha, wellness, Olha que legal. Não, perfume. já tá bom, já tá bom. Então você tá me dizendo aí que hoje a Estrela Animais tem um mapa da jornada aí de uns 10 A produtos. gente também tem parceria com a clínica, então o que a gente quer hoje é cuidar do cliente para que ele faça tudo com a gente. Então, precisa Entendi. vacinar? Tá bom, vacina aqui com a gente tem parceria com veterinário. Fantástico, fantástico, fantástico. Então o cachorro chega lá fazendo xixi no lugar errado, latindo, não anda sem guia de peito, aquelas guias gigantes, e ele sai de lá treinado, limpinho, vermifugado, com antiparasita, com as vacinas, ainda malha um pouquinho, que é para ficar fortão e sarado para poder passear com o tutor. É isso mesmo. Que maravilha. Fantástico, fantástico. E você, Yara, me diz agora, para finalizar, a gente tá chegando na hora já, né? Eu não sei, né? Acho que já, né? Me diz então você, Yara, para finalizar, o que mudou para você participar desse curso da metodologia CRM, né? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor como você conseguiu melhorar a sua gestão como pessoa, porque a gente fez um questionário propósito para você, fizemos umas perguntas, o que você entendia de gestão, depois nós fomos o que a empresa precisava de ajuda, montamos as árvores, fizemos todo esse processo do entender e aprender a metodologia. E eu queria, para finalizar aqui, para todo mundo entender, né? Você chegou a tomar essa decisão, agora já faz um período de 1 ano que você está, né, organizada em árvores de cadastro, fazendo um histórico, criando metas. O bumper está te mostrando onde você está acertando, onde você não está acertando. Qual é a mensagem principal que ficou daquele dia, de repente, do teu pai procurar uma pessoa para te ensinar uma coisa que você estava até desconfiada, né? Para hoje você ter, né, controles e poder fazer uma gestão mais tranquila, mais eficiente, poder dialogar. O que mudou no diálogo, o que mudou entre entre os sócios e colaboradores, que hoje você acredita demais, está satisfeita, né, com o Pet Bumper? Sim, sim. Na verdade, a palavra que eu tenho hoje é tranquilidade. Certo. Então, eu tenho a tranquilidade que eu sei quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou receber, quanto de meta que eu posso pôr para cada produto, qual a margem de cada produto. Então, ter todos esses dados na mão dá uma tranquilidade. Até para dormir mesmo à noite, de você não ter que dormir e falar, meu Deus, será que dia 5 eu vou ter dinheiro para pagar funcionário? É verdade, né? Então, Porque o aluguel você paga todo mês, né? O aluguel é um custo fixo, você não tem que sim, se preocupar em pagar em aluguel. sim. O aluguel tem que ter o dinheiro lá para pagar. Exatamente. Então, o Pet Bumper me ajudou com isso. E também eu tenho no Pet Bumper agora também, quando vence o cliente, então ele lá já avisa lá, então tem que, meu Deus, será que eu cobrei tal pessoa? Será que eu vou cobrar não sei quem? Tem no CRM que você faz todo dia. Então, todo dia você põe lá quem frequentou a escola, o que ele fez. Então, não tem mais essa dúvida. Cobrei, não cobrei. Vai chegar ou não vai chegar, né? Aquela coisa, será que eu vou Sim. conseguir chegar na meta ou não vou chegar? Exatamente. Na verdade, nem tinha meta antes, né? Aham. Então agora a gente sabe quanto que é a meta, quando a gente vai bater a meta. Então, trouxe uma tranquilidade para mim e pro, Pro grupo. pro grupo todo. Então, que a gente consegue focar em outras coisas, que é venda, na qualidade do atendimento para o cliente, também focar em crescimento, igual o meu pai quer, focar em
outros lugares, fazer outras coisas, fazer um curso. É que, claro, né? O bichinho pegou, né? O bichinho pegou. Ele viu que ele pode trabalhar mais eficiente, com uma melhor margem, com outros produtos e serviços e manter o treinamento, que é o principal a Exatamente. característica, a principal cultura, tá enraizado lá na Estrela Animais, que é treinamento para cachorro. Sim. Mas, claro, filmagem, por exemplo, né? Que vocês estão fazendo bastante filmagem Sim, hoje, é um filmagem, produto que deve ser verdade. fantástico, porque vai o Luiz e você lá e vocês resolvem. É, que a gente não precisa de mão de obra, né? Perfeitamente. Você conseguiu encaixar uma categoria de venda que tem uma operacionalidade fácil, uma margem muito boa, com pouca gente, e você coloca junto do seu mix de produtos. Exatamente. Fantástico. Yara, quero agradecer. Eu acho que a gente vai falar muito mais de muitas outras coisas. Eu que agradeço. Eu acho que hoje foi muito legal para falar de RH. Então eu posso dizer que tá todo mundo feliz lá agora, tá mais tranquilo. Tá, sem O dúvida. pessoal tá recebendo em dia, não tem mais confusão, os clientes estão felizes, estão Tudo comprando certo, mais. certo. Você tá Uhum. feliz? Tô Deu feliz. para deu para tirar aquela pressão que tinha antes da falta de controle, da falta de organização. É, falta de organização, né? Então agora a gente tá feliz e com os dados, então até que se for faltar dinheiro, entre aspas, a gente tá ciente. Exatamente. Então é isso que traz essa tranquilidade. Então é isso, gente. O primeiro Bumpercast. A Yara falou muito aqui sobre RH, sobre pessoas. Eu queria resumir que, na verdade, uma empresa ela não vive sem números e não vive sem pessoas. Então, o melhor que você tem a fazer é planejar, tratar bem as pessoas, tratar bem os seus clientes, cuide bem dos seus colaboradores, divida as informações ela falou muito sobre isso aqui. Divida as informações, gente. São números, qualquer um pode fazer esses números. Se você sentar em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, se você entender as categorias, entender como gira um ticket médio, como gira alguns indicadores de desempenho, você vai conseguir fazer o número dessa empresa. O número de margem é simples, é o lucro dividido pelo faturamento. A Yara mesmo comentou aqui, tem dinheiro, você vai tocando. Agora, se você conseguir fazer, como ela fez aí, organizar em plano de categorias as suas áreas de RH, de vendas, de finanças e de cliente, com certeza você vai ter uma gestão mais eficiente. Obrigado.